Sempre a realização de um sonho começar um vídeo assim. Então, bom dia, matriarcado. Preciso dizer, antes de tudo, que eu andei sumida, não concluí a entrega do conteúdo do Arcano News, porque eu fui totalmente inundada pelo amor de Afrodite na semana passada. Tinha gente na minha casa quase todos os dias da semana, não deu para render muito em tudo que eu me propus a fazer, meu aniversário, enfim. Porém, estamos aí trabalhando, vamos compensar. E, embora eu não tenha entregue o conteúdo do Arcano News, cabe aqui ressaltar que uma única notícia é a mais perfeita expressão de Afrodite na semana passada. O toba da Anitta, né, gente? Acabando com a farra dos agroboys. É o poder da pepeca. Quer dizer, do toba. O toba revolucionário. No jogo da semana passada a gente teve muito mais uma onda de observação do que propriamente seguir um certo comando. O grande comando era o amor, né? O grande comando é: precisamos afirmar o amor em toda a sua força. E aí era pra gente observar a nossa relação com o amor. Você consegue receber amor? Você consegue trocar amor? Você quer amor, mas você está aberta para isso? E quando a gente coloca essa força do amor em movimento na nossa vida, dizia o jogo da semana passada que a gente começava a ter respostas, que a gente começava a se encaminhar na direção desse projeto de autonomia, e que é um projeto de amor, o governo do amor, que é o grande movimento da Imperatriz, né, que ela já vem conversando com a gente ao longo de semanas. Eu consagrei o outono a ela. E ela vem aparecendo bastante. Então, colocar esse amor em movimento já seria, por si só, acionar uma grande força de realização. E aí, as cartas de paus da semana passada concluíram a nossa mensagem, a nossa grande conversa sobre amor e sorte, porque nos disseram que se a gente desse um determinado passo, se a gente virasse essa chave, né, do herói que recebe o seu chamado, para o herói que vai lá viver esse chamado, se apropriar da sua vida, a gente teria respostas. A gente veria, receberia determinados sinais mostrando pra gente, é por aqui mesmo. Então, por isso também aquele texto na semana passada sobre sorte, ser o destino, quebrando a quarta parede. Então, se você conseguiu traçar reflexões suficientes sobre amor, sobre os temas da Imperatriz, que são a nossa autonomia, nosso poder de criar a nossa vida, o matriarcado do qual a gente vem, se você colocasse em movimento o amor para cumprir o chamado da Imperatriz, você receberia, né, sinais de que vem por aqui, é por aqui mesmo, a gente quer você nesse projeto de amor contra o projeto de ódio que está em curso e que nos trouxe também notícias terríveis na semana passada, né? Quando a gente recebe esse chamado para afirmar o amor, existe também a força contrária, existe também um aspecto sombrio do desamor servindo ao projeto do ódio, o desamparo, o abandono, a antifertilidade, que é a morte. E como uma consequência, como um desdobramento também do jogo da semana passada, a gente tem o da semana atual, que é uma grande conversa sobre autoestima. Se eu puder resumi-lo dessa maneira, é uma grande conversa sobre autoestima. É um jogo que de cara opõe duas imagens muito fortes, uma de realização,
poder sentir orgulho de si, poder se pensar como uma pessoa merecedora do sucesso, daquilo que vem lutando para conquistar, né? Os lugares de sucesso que você ocupa, que você conquista. É uma grande oposição entre isso e uma imagem que registra todas as nossas descidas ao inferno ao longo de uma vida inteira. Os gatilhos que fazem a gente mergulhar nesses infernos interiores, nesses abismos interiores, o momento em que a gente abandona a si mesma, que a gente está se sente completamente fragilizada, entregue, né, às intempéries da vida. O movimento do total desamparo, né, de quem está caminhando sentindo que não tem ninguém, não tenho ninguém por mim. Consequentemente, minha vida não faz sentido, não sou merecedora. Então, essa oposição entre o 9 de ouros, que é o Good Dédalo, no auge, chegando, né, o auge, chegando lá e sem ninguém reclamando do seu apogeu, versus Psique, descendo ao inferno, tadinha, amando de Afrodite, né, Afrodite, em nome do amor que ela desce ao inferno, trazendo pra gente ou situações concretas nesta semana que façam a gente enxergar os nossos infernos, nossos esqueletos que estão dentro do armário, né? Ou situações que nos remetam a memórias dos nossos infernos. Então, essa é a grande oposição que já está aqui, ó, sambando na nossa cara no início deste jogo. Xuxa, meu amor. Xuxa, não, meu amor. Xuxa, meu amor. Deixa eu fazer um parênteses aqui, gente. A Narcisa é minha prima. Sim, a Narcisa é minha prima. Não pelo Tamborindeg, mas pelo Saldanha. Ela é filha da prima da minha avó. Tinha a prima rica e a prima pobre. Minha avó é a prima pobre. Minha avó é uma filha bastarda de uma família de fazendeiros, estancieiros, né? No Rio Grande do Sul. E a mãe dela era a governanta da casa. Então, esse escândalo, né? O cara lá se envolveu com a governanta. O cara, meu bisavô. A mãe dele passou a mão nos filhos e nos netos, veio para o Rio de Janeiro, na era Vargas. Minha avó tem essa marca, né, da bastarda. Foi colocada em um colégio interno, o Sagrado Coração de Maria. E logo que ela chegou ao final da adolescência, já foi encaminhada para um casamento arranjado. Casou com um funcionário, né, da família, faz tudo da família, que tinha suas terras e tal. Então a avó da minha avó pensou, não vai faltar nada para ela. Então nasceu minha mãe. E eles foram morar em Duque de Caxias. De Copacabana eles foram para Duque de Caxias. Esse marido da minha avó, que era muito mais velho do que ela e tal, que é o pai biológico da minha mãe, ele viajava muito, trabalhava viajando. E aí um dia ele chega em casa e minha avó, que não sabia fazer um arroz, estava passando dificuldade, não sabia cozinhar para si, estava recebendo ajuda dos vizinhos. Só que ela se apaixonou perdidamente por um desses vizinhos. E esse vizinho também saiu de um casamento, foi viver com minha avó, tirou minha avó de casa. E criou minha mãe e teve mais 6 filhos com a minha avó. Quando a avó da minha avó soube, né, que ela traiu o marido, foi viver com outro cara, ela perdeu o direito a tudo. Se afastou completamente da família.
já tinha sido criada, né, dentro desse isolamento, porque imagina, bastarda, herdeira, né, de terras lá que a gente nunca conseguiu fazer nada por isso, nunca que conseguiu, né, entender o que era possível fazer para ter acesso aos direitos da minha avó, né? E aí completamente abandonada, assim, vivendo uma outra história, né? Uma outra experiência de família, uma outra experiência de classe social, de tudo. Portanto, a Narcisa é filha da prima que cresceu com a minha avó. Eu sou a prima pobre. E eu amo a Xuxa. Não sei se Xuxa é minha amor. Temos direito às nossas riquezas? Ou não temos? Essa Xuxa cósmica ama a gente e acha que a gente merece? Ou não? O 9 de ouros é o Gudédalo no momento em que ele bota lá o fardão da ABL. Na semana, ele saiu 2 semanas, acho que, na verdade, ele saiu em uma quinzena, né, e depois na outra, não lembro se foi no mês de abril ou se foi em março, acho que foi em abril. Eu sei que a gente teve, nas 2 semanas em que ele saiu, a Fernanda Montenegro e o Gilberto Gil entrando para a Academia Brasileira de Letras, inclusive aderindo a um fardão costurado de uma maneira muito mais acessível, né, do que são costurados os fardões da ABL, que são com fios de ouro mesmo e tal. Então eles não foram nessa onda da farra, não. Esse negócio de lei Juan Lei. E aí é uma imagem de chegar lá. Não necessariamente é um chegar lá para os outros, mas é principalmente um chegar lá para si. Às vezes você não está ainda familiarizado com as suas conquistas, com as suas riquezas, não se sente de fato merecedora delas. Mas alguma coisa, alguma chave já está virando dentro de você. Você ainda não chegou lá, dentro dessa imagem de lá que você faz, mas você já experimenta os efeitos de ser uma pessoa que está vencendo, que está se apropriando de si, que pode sentir orgulho de pagar seu apartamento, mesmo que você faça lives com uma maquita do caralho de fundo. O 9 de ouros é esse Good Dédalo. Por que Good Dédalo? Porque a gente conhece também o Bad Dédalo, né? A história do Dédalo é tão sinistra que ele chegou a cometer crimes. Ele esteve em situação de rua, ele perdeu tudo. Ele é um cara que estava começando a construir tudo, ganhar dinheiro, ser reconhecido como um construtor, um arquiteto, um inventor, um designer, né, de Atenas. Opa, tô pegando a taça errada. Mas pra mim tem a da Santa Sara.
ele começou a obter reconhecimento, só que ele ainda não era, dentro dele, aquele vencedor. Existia dentro dele uma miséria muito enraizada. Então, quando ele começou a ensinar pessoas, a irmã pediu que ele ensinasse o seu próprio sobrinho, porque o seu sobrinho já tinha o dom da marcenaria, que atravessava a linhagem de Dédalo. Então, Dédalo começou a ensinar o seu sobrinho de 12 anos, mas o seu sobrinho começou a roubar a cena, começou a atrair olhares de todo mundo. Nossa, esse menino é um fenômeno. Esse menino, bota ele no Raul Gil. Ele é sinistro, ele faz qualquer coisa que deve ser menino, né, construir, taca ali um martelo na mão dele, ele faz qualquer porra. Esse menino teria passado à beira de um rio, viu a carcaça de um animal e se inspirou para criar o que a gente entende como sendo um serrote. Não sabem até que ponto teria sido ele mesmo a fazer isso, ou teria sido Dédalo, já que Dédalo começou a sentir inveja do próprio sobrinho. Começou a achar que o garoto estava se destacando mais do que ele. Agora você pensa comigo. É um cara que estava ganhando seu dinheiro, que estava seguindo lá, rezando toda a cartilha do marketing digital, que estava sendo reconhecido, dando aula, vendendo seus cursos no Hotmart para caralho. E de repente ele começa a sentir inveja e se comparar com um menino que estava começando a fazer contato com os seus dons. Juliette é artista ou não é artista? Então, sabe-se lá o porquê, mas eu gosto de pensar, né? Sabe-se lá o porquê que Dédalo se deixou dominar por essa inveja de fato, mas eu gosto de pensar que ele sente inveja de um menino. Tem alguma questão ali com o menino dentro dele. Esse menino é seu sobrinho, quer dizer, o fruto do irmão, da irmã, na verdade. É o fruto de um igual. É a obra do outro. É a grama do outro ser mais verde. E ele fica corroído de inveja. E ele adota uma solução drástica. Ele joga o menino do alto de um penhasco. E todo mundo dele vem abaixo. A cidade vai em cima de Dédalo e ele perde tudo o que ele estava construindo. Ele perde sua própria família. Ele tem que largar tudo, ele tem que deixar a cidade antes de ser morto, de ser linchado. Então ele sai escorraçado de sua própria cidade. É um crime que causou comoção. Passou no programa do Wagner Montes. E ele foge da cidade e fica em situação de rua um tempo. Quando ele está em situação de rua, como eu já contei para vocês em outras lives, ele é encontrado, é avistado perto de uma feira por um rei de um império vizinho, um rei muito rico, o rei Minos, da ilha de Creta. E o rei está passando com a sua comitiva pela feira, avista aquele homem em situação de rua e reconhece ele. Manda seus homens, né, falarem com ele, recolherem ele, levarem ele para o reino. E manda ele
né, tomar seu banho e fazer uma refeição na companhia do rei. Ele é preparado e é recebido pelo rei. E o rei trata ele com todas as honrarias. Você é o Dédalo, o grande arquiteto ateniense, não é? Eu não quero saber o que te aconteceu. Eu não quero saber por que você estava em situação de rua. Eu quero só que você entre no meu reino. Você vai ter agora uma segunda chance. Se você quiser, você pode me contar o que aconteceu. Mas saiba que aqui você vai ter uma segunda chance. E eu quero que você trabalhe para mim. O rei Minos estava fazendo um investimento. Porque Dédalo realmente é foda. Ele sabia que Dédalo construiria coisas maravilhosas no seu reino. Então ele deu um emprego, uma segunda chance, casa, comida a Dédalo. E Dédalo contou sua história para o rei Minos. E ele foi acolhido. Lá dentro do reino mesmo, Dédalo passou por uma situação que foi um golpe de sorte. Ele começou a construir, fabricar as coisas conforme o rei havia pedido para ele. E ele foi surpreendido por um pedido da rainha de fabricar um artigo único. E assim ele entrou em uma espécie de um enredo dos deuses, onde ele ficou muito famoso, ganhou muito dinheiro e chegou a essa carta aqui, 9 de ouros. Dédalo se reergueu. Dédalo viveu o seu inferno. E ele se reconstruiu. Ele se reinventou. Good Dédalo, que é Good Dédalo desde o momento em que obteve essa segunda chance do rei Minos, né? Ele se refez. Ele perdoou a si mesmo. Ele se permitiu avançar, evoluir, crescer. Esse cara chegou, no 9 de ouros, a um sentimento de muito orgulho de si, de autossatisfação, de respeito pela sua própria história. Dédalo finalmente se reencontrou com o seu valor. Ele sabe da sua capacidade imensa de realizar coisas, de transformar cenários, de erguer mundos. Então aqui a gente tem alguém com muita consciência do próprio valor. A gente tem alguém que pode finalmente sentir orgulho da sua história. No 8 de copas, que está no porquê dessa semana, a gente tem uma situação radicalmente diferente. A gente tem uma heroína, nossa heroína de copas, Psique, que vive uma saga, uma jornada de iniciação no mundo do amor, dos sentimentos, das relações afetivas, da compreensão de sua própria beleza, de seu direito a viver os laços, direito de ser feliz, direito de obter realizações de natureza afetiva. A gente tem no 8 de copas o ponto exato em que essa heroína tá fodida. Psique é uma heroína que viveu uma relação afetiva com o deus Eros, se apaixonou pelo deus Eros
mas não pôde ver o rosto dele enquanto eles estavam juntos. No dia que ela viu o rosto dele, ele foi embora, meteu o pé. Eles romperam um acordo. O acordo é de que ele faria ela muito feliz e de que ela teria acesso a todas as riquezas do reino dele, desde que ela não visse o rosto dele. Ela viveria uma vida de casada, sem realmente saber quem ele é. Ela topou essa maluquice até que um dia ela foi visitada pelas irmãs e as irmãs disseram pra ela: você tá maluca. Como que ela chegou a essa situação de se casar com um cara sem ver o rosto dele? Os pais abandonaram ela. Ela era muito bonita. Os poetas queriam ficar homenageando ela, fazendo poema ruim pra ela, uns trocadilhos ruins. Os poetas queriam só fazer a sua presepada ali e não se casavam, não tinham responsabilidade afetiva, não pediam a menina, né, em namoro, porra nenhuma acontecia, não foge nem sai de cima. Aí os pais começaram a estranhar, né? Nossas duas filhas se casaram, nossa terceira filha não, o que está acontecendo? Eles foram consultar o oráculo. Algumas versões do mito dizem que o deus Eros manipulou o oráculo para que ele pudesse se casar com Psique. Mas o que o oráculo dizia? Sua filha não vai se casar com nenhum desses bunda moles aí. Sua filha está prometida para um deus. Então os pais teriam que abandonar a filha como uma oferenda à beira de um penhasco. Afrodite está furiosa no palácio dela, no Olimpo, achando que, né, tem uma menina tentando tomar o lugar dela. Que história é essa de uma garota? Eu fiquei sabendo aí que tem uma zinha aí que está sendo, né, tratada pelos poetas, está recebendo saraus em homenagem a ela. Eu odeio sarau, porém, sarau é só pra mim. Afrodite sou eu. Quem ela pensa que é? Afrodite manda o seu filho fazer essa garota se apaixonar rapidamente por qualquer um que aparecesse no caminho dela. Dá um jeito nessa garota pra mim. Pega seu arco e flecha e vai lá. E ele vai lá. Mas ele se apaixona perdidamente por ela quando ele a vê. Ele encontra com ela no momento em que os pais estão colocando ela à beira do penhasco. Ele recebe a oferenda. Com a ajuda do deus Zéfiro, a menina é transportada pelos ventos para o palácio do deus Eros. E Eros, primeiro, só em presença, sem falar nada, começa a cercar a menina, seduz ela e tal. E então faz a sua proposta. Eu te proponho... Olha só, estou apaixonado por você, já é ou já era. Demorou, tá difícil. Ele propõe a ela, né? Vem como uma voz e uma presença na direção dela, ela toma um susto da porra. Ele se apresenta pra ela e fala: cara, eu estou apaixonado por você. Eu quero te oferecer de você viver aqui na minha companhia, na minha casa, sendo minha companheira. Você vai ter acesso a tudo. Se você quiser, a gente pode dormir junto, não fazer nada que você não queira. Aquela frase, né? E aí ela topa. E aí chegamos àquele ponto. Essa heroína topa viver uma relação com um cara que ela não sabe nem qual é a cara dele. As irmãs descobrem que ela tá lá, vivendo essa vida, e começam a procurar por ela. Vão até ela, falam pra ela: essa forma como você tá vivendo é um absurdo, você tem que ver o rosto desse cara, você tem que ter a verdade, não dá pra você ficar assim. Então ela vai lá
enquanto Eros está dormindo, descansado, depois deles fuderem bastante, e vê o rosto dele. Ele está descansando e não está só em presença, fisicamente ali, né? Eles transaram um pouco. Eros percebe o movimento dela na direção dele. Quando ela vai ver o rosto dele, ele sai voando pela janela. E ela tropeça e cai da sacada. Drama. Bom, só existe para essa mocinha uma saída. Se ela quer o amor, quando a gente quer o amor de alguém, sou uma menina grega, quero muito um amor, vou fazer oferenda para quem? Afrodite. Ela ajoelha aos pés de Afrodite. Na verdade, ela encontra Deméter pelo caminho. E Deméter aconselha ela a buscar Afrodite. Então ela vai fazer uma oferenda para Afrodite, ajoelha aos pés de Afrodite e diz: eu quero o amor do seu filho, mais do que tudo. Afrodite tu quer mais do que tudo? Vou zoar com essa garota. Vou fazer dessa garota minha estagiária. Ela não quer ser iniciada no amor? Vou bagunçar com ela. Afrodite dá um monte de missões impossíveis para essa menina. Na última missão, nós temos essa mocinha aqui descendo ao inferno. Afrodite deu uma ecobag na mão dela e falou o seguinte: eu preciso que você vá ali para mim no território do Hades, que é o mundo dos mortos, fazer uma comprinha. Preciso que você visite Perséfone, peça a ela um pouco da beleza dela para mim, fazendo favor. Psique sabe que ninguém volta do mundo dos mortos. Ela já está exausta, ela já não aguenta mais essa história. Ela já não aguenta mais se fuder por amor. Ela está cansada. Ela só quer que essa novela acabe. Dan, 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 dan. Quando ela desce, Perséfone dá de cara com aquela garota ali, né? O que essa menina viva está fazendo aqui, nas minhas terras? Perséfone, filha de Deméter, é casada com o deus Hades. E o deus Hades está no não da nossa semana. Ele é o dono do inferno. Ele é o dono do mundo dos mortos. Ele é a própria morte. Perséfone, que é casada com ele, é filha da Senhora da Vida. Toda a vida que brota da terra pertence à mãe dela. Perséfone é casada com esse cara, com o diabão, porque ela é a mulher que soube descer ao inferno e voltar dele. Ela é aquela que, por excelência, sabe o percurso de descida, né, para o mundo das sombras e retorno à luz. Faz isso sempre, tira isso de letra. Tem esse mapa de cor. Perséfone, no tarô mitológico, é a sacerdotisa. A mulher que sabe caminhar em suas próprias sombras.
Então, quando Afrodite manda de sacanagem Psique descer lá, na verdade o que ela quer é que Psique encontre com a sacerdotisa, com a mulher que sabe voltar do inferno, a rainha do inferno, aquela que representa a vida lá embaixo. E aí ela chega lá, muito humildemente fala: senhora rainha, eu preciso que a senhora me ajude. Afrodite me mandou aqui. E eu sei que ninguém volta do mundo dos mortos. Eu preciso voltar. Eu preciso cumprir essa última missão aqui, para eu merecer o amor de Eros. E Perséfone se reconhece naquela menina e acolhe ela e fala para ela: ok, o que Afrodite quer que eu mande para você? Uma topoerre com um pouquinho dos seus produtos de Jequiti. Só isso. Pode ser Avon? Pode ser Avon. Pode ser Natura? Pode ser Natura. Ok, minha filha. Enquanto Perséfone está ali botando, né, ajeitando a vasilha com os seus produtos de beleza, botou só os que ela não quer, né? Manda esse aí pra Afrodite. Ela tá também aconselhando, acolhendo Psique, dizendo por que é que ela tem que voltar. Você vai voltar, e você vai voltar desse jeito. Você vai voltar linda. Você vai voltar vitoriosa. Ela dá todo o papo de que Psique precisa para voltar do inferno, voltar para a luz. Psique escapa do território do Hades, graças a Perséfone. Ela viveu um encontro com aquela que é a rainha do mundo das sombras. Portanto, o 8 de copas significa a gente descer aos nossos infernos, aos nossos abismos interiores, visitarmos as nossas sombras, entendermos, né, o que se passa nesse porão, para que a gente possa voltar à tona, voltar à luz, voltar à vida. Esse movimento de descer ao inferno interior e voltar no 8 de copas, ele assume um caráter profundamente do desamor mesmo, do abandono, das rupturas afetivas que fizeram a gente ficar na merda, todas as grandes perdas que você teve, todo o luto dos seus encontros e desencontros nessa vida, inclusive familiares, os lutos que te fundaram, né? Todas as perdas, todos os abandonos, todos os términos, todos os lutos são a descida dessa mocinha ao mundo dos mortos. Ela é, em especial, um abandono de si mesma, porque ela sabe que todo mundo que desce ao inferno, desce ao território do Hades, não volta. Não é bagunça. Um vivo não pode sair entrando no mundo dos mortos assim impunemente. Então, quando ela tá descendo, ela tá tipo assim, foda-se. Já não sei mais o que esperar mesmo, não tenho nada mais a perder. É esse abandono de si, da dor desatinando. E nós temos muitos registros disso ao longo de uma vida. Muitos lutos, muitas descidas ao inferno.
Esses infernos que a gente já viveu, que nos marcam, que participam da nossa identidade, eles estão aparecendo e fazendo a oposição com os lugares de conquista, de poder, de imenso orgulho de si, convicção na sua capacidade de realizar, de mudar a sua vida. Esse alto valor que Dédalo representa aqui é exatamente o que Psique não tem. Ela está completamente destituída de alto valor aqui. Quem acaba mediando essa conversa entre eles? O arcano da morte, na posição do não. Então a gente tem o sim, o porquê, e aqui a gente tem o arcano da morte, no não. No arcano da morte a gente tem Hades, irmão de Zeus, irmão de Deméter, casado com a filha de Deméter, Perséfone. Ele é o dono do mundo dos mortos. Ele é o senhor da morte. Quando ele sai no não, ele está reclamando os processos que a gente não finalizou. Ele está dizendo também que Psique não morre. A gente desce ao inferno muitas vezes, mas a gente é capaz de voltar, a gente ressuscita. A gente volta à vida com toda a força. Ele está dizendo que a gente ficar também nessa gangorra entre, né, a reafirmação daquilo que a gente tem direito, aquilo que a gente merece, o nosso valor, e a marca dos nossos infernos e abismos e perdas individuais. Essa gangorra aqui, ó, se a morte sai no não tá tendo fim. E talvez ela não tenha, mas a gente tem um dever essa semana. A gente tem um dever de fazer com que Good Dédalo ganhe. A gente tem um dever de trazer de viver um resgate da autoestima, uma reconciliação com a nossa imagem, um reconhecimento da nossa beleza, do nosso amor, daquilo a que temos direito diante do espelho. Quem é a criança que em nós se olha no espelho e de repente descobre: você merece, você é digno de todo amor, olha o tamanho da sua beleza. E fica tão inebriado pela própria beleza que morre, porque precisa abrir espaço para uma transformação, para que a consciência sobre a nossa beleza vire outra coisa, seja combustível para a gente continuar amando, produzindo. É um menino Narciso, o pajem de copas que sai no topo do jogo. Portanto, desse debate aqui, o que se levanta, a força resultante, é desejável que seja um pajem de copas. O pajem de copas, ele tem assim, existem umas 2 ou 3 formas de contar esse mito. Eu gosto de contar de uma maneira bem simplificada. Narciso era uma criança muito bonita, de uma beleza que chegava a hipnotizar os adultos. A mãe de Narciso consultou o oráculo quando ele nasceu, e o oráculo dizia que
ele seria feliz desde que ele nunca visse a sua imagem refletida no espelho. Então ela proibiu o filho de ter acesso a qualquer espelho, qualquer coisa que pudesse refletir a sua imagem, até certo ponto. Quando ele fez seus 12, 13 anos, como é que você vai segurar um pré-adolescente em casa? Ele foi colher flores à beira de um rio. E ele ficou alucinado quando viu a sua própria imagem refletida nas águas. As águas, naipe de copas, em sua natureza, né, afetiva, ele ajuda a gente a enxergar essa nossa beleza, nossa singularidade. As águas refletem para nós toda a nossa capacidade de amar, de viver as trocas, de viver intensamente, toda a vida que existe dentro de nós. O mito de Narciso ele encontra correspondência em outros mitos que também envolvem espelhos, como o mito de Amaterasu, por exemplo. A deusa do sol, que um dia ficou muito triste, se trancou na caverna. Os deuses fizeram um ritual para que ela saísse da caverna. E quando ela sai, ela dá de cara com a imagem dela refletida no espelho. E ela esquece que ela é luminosa como o próprio sol. Primeiro ela toma um susto com a quantidade de luz que ela vê refletida. Depois ela se lembra de que aquela luz é dela. E ela precisa refletir para o mundo. Então, assim, essa coisa do se olha no espelho, as revistas estão erradas, você é linda, isso é página de copas. É se enxergar. Olha para você. Olha para a sua beleza, aquilo que você tem que ninguém mais tem. Olha para o quanto de vida ainda existe em você, quanta coisa boa você tem para trocar, quanta coisa boa você quer fazer, você quer realizar, você quer viver. A gente deve sair dessa semana vivendo um reencontro com a nossa beleza, entendendo que, ok, nossos infernos estão aqui, eles nos frequentam, mas nós temos todo o direito, independentemente dos infernos que nos registram, que nos marcaram, a gente tem todo o direito aos paraísos que nós estamos construindo. É uma dificuldade de encerrar também esses ciclos, né, infernais, pode ser a morte no não. Mas independentemente de qualquer coisa, o pajem de copas ascendendo, né, se levantando desse jogo, é a criança em você recebendo toda aquela carga de amor sobre a qual a gente falou na semana passada. Então, é pegar a tua criança no colo e dizer, na contramão de tudo que ela sofreu. Quando a gente fala de pajem, a gente está falando da criança, da adolescente, início da vida adulta. A gente está falando do tempo da imaturidade, da irresponsabilidade. E com todos os traumas que a gente teve. Então, é retornar para essa criança todo o amor e consciência que você tem agora a respeito do que seja amor, a respeito do que você merece. O pajem deve ser o resultado desse jogo. Quando ele sai, eu falo para as pessoas ritualizarem diante do espelho. Eu falo que fotos, lives, vídeos são muito importantes. A gente se embelezar mesmo, fazer nossos rituais de beleza ou outras coisas que você entenda como sendo autocuidado, né? A sua rotina, esse zelo, pegar essa criança no colo e dar a ela todo o amor do seu reino, do reino que você está montando para si, do reino que foi mexido pelos acontecimentos da semana passada, porque saiu a Imperatriz. Encher essa criança dentro de você de amor.
não existe outro remédio para esses infernos que volta e meia nos rondam, para que a gente possa ir lá, né, se valer desse nosso fardão dourado, para que a gente possa vestir esse fardão dourado sem esses infernos ficarem indo e voltando. O remédio é se encher de amor também, olhar para si, entender que você é importante, você é singular. E aí eu tirei uma carta a mais para legendar esse jogo, que é o 6 de ouros. Ou seja, o início lá da jornada do Good Dédalo. Aqui ele vira o Good Dédalo. O 6 de ouros me ajudou a matar a charada desse jogo. Porque ele é um momento em que o rei e o mendigo dentro de nós se encontram. Então é bem isso, né? Você se sentindo completamente desamparada, desprotegida, carente, Xuxa me amou, Xuxa não me amou. Todos esses fantasmas, esses esqueletos das suas perdas, dos seus abandonos, das suas, inclusive do abandono de si mesma, né? Essa carta pode se manifestar como um sentimento de abandonar a si mesma, ou ela pode ser também um processo de superação da tendência de abandonar a si, porque o 9 de ouros está sendo afirmado com toda a sua força aqui, né? Mas enfim, essa descrição desses infernos e abismos interiores, que é o 8 de copas, isso está brigando com 9. O 6 de ouros parece que vem dizer que o nosso lado mais pobre tem que se encontrar com o nosso lado mais rico. Esse diálogo, essa refeição, né, eles têm que dividir. O 6 de ouros é um momento em que Dédalo é acolhido na corte do rei Minos de Creta. Ele ganha essa segunda chance. Então um rei que é simplesmente o rei mais rico da região, o cara cuja ilha é uma referência de prosperidade, encontra Dédalo, que está em situação de rua, mas é muito hábil, é muito talentoso, é muito rico. Ele colocou tudo isso a perder, mas ele não precisa ficar aí. Não precisa ficar aí. Ele está ganhando uma segunda chance. Ele está encontrando um lugar. Ele está se reencontrando com o seu poder de realização, com seus talentos, seus dons, suas belezas. Ele está adquirindo perdão. Ele está recebendo uma gentileza imensa, um gesto muito humanitário. Então esse rei Minos, ele dá essa segunda chance para o Dédalo, e ele também, quando faz isso, ele está vivendo um encontro com esse... Dédalo também está espelhando para ele, né, uma importância de voltar os seus olhos também para quem precisa. Essa natureza do 6 de ouros é doadora, é generosa, fala sobre recompensas. Pessoas podem nos ajudar financeiramente quando essa carta aparece. Pessoas podem nos pedir ajuda também, e a gente tem que doar, tem que ajudá-las a partir do que nós temos de mais rico. Ninguém é tão pobre que não tenha aí um tesouro dentro de si que possa compartilhar, né? Então essa troca que permite um equilíbrio aqui entre nosso lado muito pobre e nosso lado mais rico, ela acontece no 6 de ouros. E é claro que isso pode também falar, né, coletivamente a respeito de questões de classe, de
distribuição de renda, ela pode falar sobre grandes gestos generosos de doação. Ao mesmo tempo que o Pajem de Copas já saiu em um outro jogo de uma outra semana, falando sobre a importância também da gente se preocupar com as crianças. Saiu numa semana em que a gente teve muitas notícias de abusos, violência contra crianças. Então, a importância de olhar para essas crianças com amor. Olhar para a criança em você, olhar para as crianças do mundo com amor. Então, a gente está aqui tentando ajudar essa mocinha, essa heroína que é a Psique, a voltar à vida, a não precisar ficar sempre capturada pelos seus infernos interiores, se abrindo aquilo, a todo esse valor, essa beleza que ela realmente carrega, que ela merece, né, desfrutar, usufruir disso. A gente está tentando ou ajudá-la a encerrar um determinado ciclo, né, ou dizendo, olha, a gente cai, esses abismos estão aí, nos visitam, mas a gente não morre. A vida não é feita só disso. A vida é feita também de esplendor, também de desfrutar. Também é possível sentir orgulho de si. Também é possível experimentar realização na contramão dessas memórias infernais. Então tá entregue o jogo da semana em tempo recorde, considerando que a minha média, né, estava sendo de 1h30. Então, como um vídeo gravado, tá ótimo aqui. E que a gente tenha uma semana linda, maravigold, good dédalo, cheia de generosidade, boas trocas, resgate da autoestima. Mas talvez seja necessário olhar para isso aqui, para que a gente possa encerrar certos ciclos, certo? É nóis!